Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Salmos 23:5. Na vida, inevitavelmente encontramos inimigos. Como você lida com eles? Já ficou acordado à noite, revisando-se, sonhando com uma maneira de vingar dos que tentaram machucá-lo ou destruir seu trabalho? No Salmo 23:5, Davi nos mostrou uma forma interessante de lidar com os inimigos. Ele obscurecia a presença deles ao olhar para o que Deus estava fazendo em seu favor. Disse ele: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E o Senhor lhe preparou um banquete. A referência de Davi ao citar essa frase é que na sua cultura, quando o convidado de honra comparecia a um banquete, o anfitrião ungia sua cabeça com óleo quando o convidado estava prestes a entrar no salão de banquetes. O óleo em si era composto de azeite e perfume. Depois o convidado era posicionado a sentar-se numa mesa farta de alimento, em quantidade muito maior do que alguém podia comer. No entanto, não podemos perder a ideia de que a declaração "Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda", ainda está ligado na metáfora do pastor e suas ovelhas. Geralmente dizem que essa frase diz respeito ao cuidado que o pastor provia ao rebanho quando o acolhia no aprisco. Dentro do aprisco havia comida abundante para as ovelhas no fim do dia. Ali elas não apenas podiam se alimentar, mas também podiam repousar em segurança, apesar dos ladrões e dos predadores que às vezes se aproximavam do aprisco durante a noite. Daí a ideia da mesa preparada perante os inimigos. Também no aprisco havia um grande cálice transbordante de água fresca. Além disso, frequentemente as ovelhas recebiam uma mistura de óleo em seus chifres para servir de repelente de insetos durante a noite. Contudo, a interpretação mais amplamente aceita sobre esse verso bíblico é aquela que identifica uma mudança de metáfora. Parece que o salmista substitui a figura do pastor pela figura do anfitrião, a figura da ovelha pela figura do convidado que na antiguidade era recepcionado com óleo festivo no banquete abundante. O fato do salmista citar a presença de seus inimigos no banquete tem levado os estudiosos a considerarem que talvez Davi tivesse em mente um banquete promovido por um soberano e seu vassalo. Nas cortes, era comum que um banquete marcasse a ascensão de um príncipe, de um líder ou de um vassalo perante as presenças de vários rivais derrotados. Outra possibilidade apontada pelos intérpretes é que o salmista tinha em mente os adversários derrotados e feitos prisioneiros que às vezes tinham que presenciar o banquete de triunfo promovido pelo soberano vitorioso, enquanto exibia os espólios da batalha. Seja como for, essa frase de Davi nos fornece a possibilidade de acreditarmos que Davi já era um homem formado quando disse: Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Talvez ele já havia experimentado a oposição e zombaria de seus adversários que, inclusive, menosprezaram sua confiança em Deus. Mas ao fazer essa declaração, Davi mais uma vez reforça sua confiança no Senhor como aquele que lhe justifica e dá sustento apesar da oposição daqueles que tentaram defraudá-lo. Definitivamente a frase "Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos" não consiste no motivo de vanglória para o crente. A Bíblia apresenta Cristo tanto como um pastor que cuida de suas ovelhas e dá vida por elas, quanto como um anfitrião que conduz o seu povo à casa do Pai. João capítulo 10, verso 11 a 16 e capítulo 14, verso 1 a 3. Se temos algum favor na parte do Senhor, isso se dá pelos méritos de Cristo. Se somos aceitos na família de Deus, isso se deve à justiça de Cristo.
Curiosamente, no salmo anterior, a dizer o Salmo 22, temos uma descrição da razão pela qual agora podemos dizer que Deus prepara um banquete para nós na presença de nossos inimigos. Assim, Cristo se fez pecador por nós e foi abandonado pelo Pai no Calvário. Ele satisfez de forma perfeita a justiça divina e conquistou para nós um lugar no banquete celestial na bem-aventurança eterna. Então a declaração: "Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos", não fala sobre como somos importantes, mas fala sobre a grandiosa misericórdia do Senhor. Essa declaração não fala sobre um triunfalismo superior baseado na justiça própria, mas fala sobre como somos feitos vitoriosos pelas bênçãos imerecidas que o Senhor derrama sobre cada um de nós. Na lição de amanhã, estudaremos o verso 6 do Salmo 23. Que Deus os abençoe e até a próxima.